Olá, bem-vindos ao canal YouTube do Geração 68, sempre na luta. Hoje, com uma dica de teatro, Um Sonho Americano, do diretor Luiz Carlos Quecchia. A peça está em São Paulo, e aí convido a todos os paulistas a darem um pulinho no teatro, já vamos saber mais detalhes sobre isso. E deve viajar até pelo Brasil afora, e a gente vai saber também um pouco mais sobre isso. Um Sonho Americano, Luiz Carlos Quecchia, uma história que representa a luta, vamos dizer assim, entre a esquerda e a extrema-direita, não é na época da ditadura, mas que pode ser colocada para os tempos de hoje. Olá, Luiz Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui no canal YouTube do Geração 68. É um prazer enorme estar falando de teatro, principalmente um teatro tão combativo, tão forte, tão atual, com uma linguagem atual e com um assunto tão polêmico, vamos dizer assim. Vai ter, é motivo de vários debates, acredito eu. A gente leu, né, sobre a peça, e a peça vem de uma pesquisa que você fez no seu doutorado. Conta um pouco mais sobre isso. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, Cecília, a oportunidade de poder falar sobre a peça, sobre o doutorado, sobre o tema, sobre o momento, né? Então, eu quero muito agradecer a você e ao pessoal do Geração 68, que eu acho que é um grupo, uma iniciativa fundamental nos dias de hoje. Bom, eu sou um artista de teatro já desde comecei no teatro em 1990, né? Então, já faz um tempo. Mas a minha formação é em História e eu tenho um mestrado e um doutorado em Ciências Humanas pela USP. E no meu doutorado foi interessante porque a ideia era dar continuidade do que eu estudei no mestrado, que eram grupos culturais, grupos artísticos, enfim. Mas foi na época do golpe do Temer, alguns dos grupos que eu ia estudar deixaram de existir por conta dos ataques à cultura, que já começaram naquele período. E eu tinha uma pesquisa muito pessoal sobre a questão do fascismo no Brasil. Conversei com minha orientadora e ela olha, então vamos mudar o foco, a gente tem que continuar estudando a questão da cultura, mas vamos abordar a questão do fascismo dentro do ambiente cultural. E foi aí que eu cheguei na questão do estudo da guerra cultural fascista. Lógico, a gente acabou se sensibilizando em relação a isso por conta do bolsonarismo, mas aí eu fui percebendo que a guerra cultural é algo muito mais antigo, é um processo histórico longo, que remonta pelo menos até o livro Minha Luta do Hitler, mas remonta até mais, a gente pode recuar mais no tempo, até o século XVI, com a Igreja Católica, enfim. Mas, enfim, eu acabei estudando a questão de como a luta política também é travada dentro do campo da cultura, e essa luta dentro do campo da cultura, ela tem uma possibilidade de ocorrer, que são as guerras culturais, que é esse processo que a gente vê não só das fake news, né, mas de como você molda o pensamento das pessoas, você molda politicamente o pensamento das pessoas, acionando os seus sentimentos mais profundos, sobretudo seus sentimentos de medo, de desamparo, de insegurança, que são próprios do capitalismo, sobretudo do imperialismo. Então, esse foi o que eu estudei, a partir da experiência bolsonarista, mas eu sou um artista de teatro, como eu falei, né? Então eu acabei desdobrando a minha tese em peças de teatro. Eu acho que 2 peças, e dessas peças, foram 4, mas 2, o que estamos trabalhando agora, no grupo que eu faço parte, que é a Companhia Teatro dos Ventos, foi uma primeira peça que foi escrita e foi publicada em livro, mas que não foi montada ainda, que chama Brasil Ano Zero, e a peça Brasil Ano Zero fala sobre a ascensão do Bolsonaro, propriamente dito. E agora essa nova peça, que nós estreamos no ano passado, que chama O Sonho Americano, que é uma peça que a história ela gira em torno de uma personagem chamada Beatriz, que é uma jovem da pequena burguesia, né, da classe média, que sonha em morar nos Estados Unidos, e para isso ela tá pleiteando uma bolsa de estudos em Harvard. Mas em algum momento o primo dela, a peça ambientada nos anos 70, né, o primo dela, que é da luta armada, precisa de refúgio e vai se esconder na casa dela.
E ela está ali, né? Ela ama o primo, eles são como irmãos, mas ela descobre que passou para essa bolsa em Harvard, e aí a presença do primo se torna, ela acredita que pode ser um risco, né? Então, pô, eu acolhi um guerrilheiro, então eu posso perder a minha bolsa. E aí a cabeça dela começa a girar em torno disso, né? Desse dilema que surge. Eu fico com o meu amor familiar ou eu fico com o meu apego a ir para os Estados Unidos? E entre essas duas pontas de sentimento tem toda a construção do medo, das angústias, das preocupações, que é o que gera essa mentalidade da extrema-direita, que gera o fascismo e gera os aspectos da luta, das guerras culturais. Essa questão é muito interessante, Luiz, porque nos períodos quando os governos, né, não importa sendo a questão do Brasil, mas a gente conhece bem a questão aqui no Brasil, que os governos são presididos pela extrema-direita, como foi na ditadura militar e como foi no governo Bolsonaro, a cultura, a informação, né, são extremamente prejudicadas, são censuradas. Acho que a palavra mais correta seria censura, né? E na época do Bolsonaro a gente viu essa guerra cultural, como você chamou, e muito bem chamado, uma maneira absolutamente louca, porque, né, acabou com a Lei Rouanet, não criou novas leis de incentivo à cultura de forma nenhuma, quer dizer, não acabou a Lei Rouanet, mas inverteu, né, os padrões, né, do que era da Lei Rouanet, e criando possibilidades de só uma linguagem, né, que é a linguagem realmente da extrema-direita. E é bem interessante, porque você coloca duas coisas muito interessantes nessa coisa. Eu não estou em São Paulo, a peça Sul-Americana está em São Paulo, depois você vai dizer o teatro, tudo bonitinho, mas eu gostaria muito de ver, porque é muito interessante, porque são duas coisas, né? O medo que a extrema-direita coloca na vida das pessoas como um todo, isso a gente viu muito no filme Ainda Estou Aqui, né? E o medo que tá entranhado nesses novos discursos que aparecem nessa outra linguagem cultural que é impressa pela própria ditadura. Você acha que até que ponto... Quer dizer, na ditadura militar foram muitos anos, e aí isso daí nós tivemos... Né, nós tivemos muito complicadores aí, mas na época Bolsonaro, você acha que há uma recuperação, houve uma recuperação? Há um canal de debate hoje em dia para a gente perceber isso ou não? Olha, o governo Bolsonaro, apesar de ter sido um único governo, né, uma única gestão, eles foram muito cruéis e muito eficientes nos desmontes dos processos de produção cultural. Aí, eu acho que fica mais fácil a gente entender, Cecília, se a gente fizer uma diferenciação entre a produção cultural em termos daquilo que eu estou produzindo simbolicamente, né, e a produção cultural no sentido dos instrumentos que eu preciso, dos instrumentos materiais que eu preciso ter para fazer essa produção simbólica. Esses instrumentos materiais que eu quero dizer é o financiamento, são, no caso do teatro, né, as salas de teatro, as salas de concerto, as salas de música, as condições materiais de realização. O Bolsonaro, né, o bolsonarismo, não conseguiu, por mais que tentassem, não conseguiu atacar diretamente a produção simbólica. Mas eu acho que é importante a gente mapear, eu fiz isso no meu doutorado, mapear a tentativa disso. Você lembra quando um dos primeiros secretários, porque ele desmontou o Ministério e criou a Secretaria Especial de Cultura. E aí ele colocou o Roberto Alvim, não sei se você lembra, né, como secretário, que fez aquele discurso, né, que emulava lembro, infelizmente lembro. Né? O Roberto Alvim é interessante porque ele era um baita diretor de teatro.
né? Ele era um cara de esquerda, o Roberto Alvim. Ele foi um diretor de teatro premiado. Eu assisti muitos espetáculos dele. Eu tenho um ex-aluno muito querido que trabalhou com o Alvim, né? E o Alvim virou aquilo que virou, né? Virou, assim, não tem outra palavra. O Alvim se tornou um fascistão, né? Um fascista pleno, assim. Quando o Roberto Alvim faz aquele discurso, ele estava anunciando um novo programa amplo de produção de políticas públicas para a cultura. Naquele vídeo dele, ele estava anunciando esse programa que iriam formar dezenas de autores de teatro, escritores, músicos, diretores, cineastas, enfim, era todo um programa voltado para a formação de artistas de extrema direita. E o programa eu li o programa para o meu doutorado, ele deixava claro que a ideia era formar pessoas que trouxessem para a sua produção cultural o discurso sobre esse Brasil magnífico, né, do verde amarelismo, ligado a um Brasil cristão conservador. Esse era o propósito dele. Então, era um propósito de produzir um novo arcabouço simbólico no Brasil. Esse processo, eles não conseguiram fazer, né? Felizmente, o Alvim caiu logo depois, por conta do formato do discurso que ele colocou. Quem o substituiu foi muito inepto, né? Não, para as pessoas lembrarem, o Alvim teve a infelicidade de fazer um discurso copiando o Joseph Goebbels. Copiando o Goebbels, copiando o texto e a imagética do Goebbels. Né? E a imagética do Goebbels, que foi assessor de comunicação do Hitler. E felizmente, mesmo apoiadores do bolsonarismo, né, inclusive o sionismo, né, setores sionistas, foram contra, né, se sentiram escandalizados e o Alvim caiu. Quem veio depois do Alvim não teve condições políticas de propor a mesma coisa, e logo a seguir veio a pandemia. E por conta da pandemia, a secretaria acabou ficando atenta a outras questões, e o secretário daquele momento, que era o Frias, né, não tinha condições de lidar simbolicamente, porque não tinha. Torno a dizer, apesar de fascista, o Alvim é um homem muito culto, né? Os secretários que vieram depois dele não tinham o grau de cultura que o Alvim tinha. E, na verdade, eu acho que o fascista culto é o mais perigoso. Então, a tentativa de desmonte da produção cultural, da produção simbólica cultural, eles não conseguiram. Mas o desmonte, né, das estruturas de produção cultural, eles foram muito, muito avançados. Então, a gente pensa muito nas políticas públicas para a cultura em nível nacional, mas a gente tem que lembrar que essas políticas se reproduzem em nível estadual e municipal. E isso foi muito destruído, né? Então, financiamentos locais deixaram de existir total ou parcialmente. E, sobretudo, a forma de pensar do país, do Brasil profundo, né, ou das pequenas cidades, mudou muito. Então, hoje, como o bolsonarismo está entranhado em boa parte da população brasileira, essa população acabou se tornando ela os próprios censores dos artistas. Então, eu sou da cidade de Osasco, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, né? A gente está bem coladinho na capital, e nós realizávamos uma mostra de teatro de rua. E era uma mostra de teatro de rua de grupos de teatro de esquerda, né? Ela chamava Cena Vermelha. Não só a mostra foi censurada pela prefeitura daqui de Osasco, quanto, em determinado momento, as próprias pessoas que assistiam os espetáculos começaram a hostilizar algumas das apresentações na rua, né? Porque estavam imbuídas desse movimento. Então, me parece que o bolsonarismo ele não conseguiu fazer um desmonte simbólico da produção cultural, mas ele conseguiu, por um lado, influenciar muita gente e desmontar as estruturas de produção material. Essas estruturas de produção material nós estamos tentando reconstruí-las, graças a políticas como a Lei Paulo Gustavo, né, a Lei Aldir Blanc, que ainda tem muitas distorções, mas que, enfim, elas existem, e aí é melhor existir e a gente tentar resolver a distorção do que não existir, né? Então, nós estamos nesse momento, o momento do Brasil atualmente é esse.
Quer dizer, o que você está dizendo é que, de uma certa maneira, não se mudou, não se conseguiu derrubar. A cultura também é uma relação muito forte, né? Porque Uhum, uhum, né, e a cultura brasileira é muito forte, né? Obviamente, a gente fala, o teatro talvez. Você acha que o teatro, nesse sentido, foi mais prejudicado por ser uma questão mais. O ator está perto do público, ele é mais elitista de alguma forma, porque requer um financiamento diferenciado, obviamente, por ser presencial. Foi talvez o mais prejudicado na pandemia, exatamente pelos mesmos motivos. uhum. Então, assim, você acha que há é, esses 2 anos da saída do Bolsonaro, você acha que há uma recuperação, principalmente do teatro, porque na música, né, no cinema a gente está vendo prêmios e o reconhecimento não só nacional como internacional. Como é que você vê a questão do teatro? Cecília, essa sua pergunta é fantástica. Eu acho que eu ficaria 3 horas falando dela, mas eu não vou ficar 3 horas, prometo. Mas é porque, assim, eu acho que a gente precisa levantar as camadas que a sua pergunta coloca, né? Porque, assim, como você falou, a cultura brasileira ela é incrível. Né? Eu tenho vontade de fazer um pós-doutorado para estudar justamente aquilo que foi interrompido da formação do pensamento brasileiro com o golpe de 64. Né? O Brasil que estava se desenhando até o golpe era um Brasil maravilhoso. Mas essa cultura ainda existe, e esses produtores culturais ainda existem. E acrescido de novos temas, né, que são das novas emergências, né, a questão das mulheres, dos LGBTs, né, a questão dos negros, tudo isso tem tornado tudo mais rico, porque esses temas sempre existiram, mas agora eles estão emergindo. Então, sim, culturalmente nós somos muito ricos. Mas esses sucessos, né? Agora com esse novo filme, né? O Agente Secreto, né? Mas também com o Anderson aqui, demonstra o nosso valor cultural. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o filme do Walter Salles, ele é um filme do Walter Salles, quer dizer, que é uma pessoa muito rica, né? Ele não vai ter problemas de financiamento, ele não passa por esses problemas. O filme, agora, né, que foi premiado agora, lá em Cannes, ele tem uma outra especificidade. Ele vem de uma região do país, de um estado brasileiro, em que ali existe um fomento ao cinema muito forte. É uma coisa muito localizada, né? Por isso que ali ali é uma fonte, né, de uma produção cinematográfica muito interessante, mas que não se reproduz no Brasil como um todo. Então, acho que tem essas duas especificidades. No caso do teatro que você falou, a pandemia foi, sim, né, evidentemente, um golpe brutal, violento. Eu conheço muita gente que deixou de fazer teatro. Eu acho que nós conseguimos nos manter fazendo teatro, falo nós, o nosso grupo de teatro, porque a gente ainda tem um modelo muito antigo de teatro, né? Então, nós somos em 4 pessoas e moramos juntos. A gente mora no mesmo quintal, tem 2 casas, né? E a gente mora todo mundo junto. Então, mesmo durante a pandemia, a gente conseguiu continuar debatendo o teatro entre nós, a gente conseguiu produzir algumas coisas em audiovisual, ainda que precariamente, mas a gente tem equipamento, então a gente tem equipamento de iluminação, temos câmera, temos tudo, então vamos fazer alguns curtas-metragens aqui em casa só para a gente se manter fazendo. Mas isso é uma especificidade muito, muito nossa. Então, assim, a pandemia foi realmente um golpe muito, muito bruto. Agora, agora nesse passado pandemia, passado essas 2 pandemias, né? A de Covid e a de Bolsonaro, né? Passaram essas 2 pandemias, eu acho que o governo Lula ele ainda tem muita dificuldade para debater a questão cultural, porque ele está passando por muita dificuldade para debater todas as questões do Brasil. Né? A frente ampla que foi formada para as eleições do Lula e que foi necessariamente formada, ela me parece que as suas contradições internas, que foram necessárias para vencer o Bolsonaro, elas começam a apresentar determinados desgastes, aí a gente vê o governo tentando, né, o governo está como, sabe aqueles equilibristas chineses, que tem várias varetinhas com vários pratos, né, e o governo está numa situação dessa.
e a cultura acaba não sendo um dos objetos de maior atenção, né? Então, me parece que há avanços, mas são avanços lentos e ainda insuficientes. Isso não quer dizer, como eu falei agora há pouco, é melhor tê-los do que não tê-los, né? É melhor ter o que tem agora e tentar trabalhar em cima do que não ter. Mas o teatro ele padece muito, porque você pensa, por exemplo, a gente vai reestrear o espetáculo na Funarte, que é um prédio público, ok. Antes nós estávamos, né, nós estreamos o espetáculo em setembro do ano passado e fizemos 2 temporadas no mesmo teatro. Essas 2 temporadas começaram em setembro do ano passado e terminaram em março deste ano, que foi lá no Teatro Eleni Guariba. O Teatro Eleni Guariba, não sei se você vem muito para São Paulo, conhece ali a Praça Roosevelt, tem uma praça aqui na capital que chama Praça Roosevelt, que tem alguns teatros ali, teatros pequenos, né, iniciativas combativas de grupos de teatro. O Eleni Guariba ele é um marco do teatro de resistência, né? Começa pelo nome, o nome que o batiza, Eleni Guariba. Eleni Guariba foi uma militante contra a ditadura de 64, ela foi da luta armada, mas ela era uma pessoa de teatro, era uma mulher de teatro. E ela foi brutalmente torturada e assassinada pela ditadura, e o corpo dela nunca foi encontrado. Então já começa pelo batismo do teatro. Só que é um teatro que é tocado ali pela Dulce, que é uma pessoa maravilhosa, mas é uma senhora, né, que tem a sua vida. Então, ele é um teatro particular. Então, para você usar o teatro, você tem que pagar uma taxa, evidentemente, porque precisa ser mantido o teatro. É um teatro a pauta dele é muito barata, mas ele precisa ser paga. A Dulce tem que lidar com a luz, com a energia elétrica, com a água, enfim. Então, a gente vê que o próprio proprietário, eu não estou falando proprietário capitalista, às vezes é o teatro de um pequeno grupo de teatro, né? É um teatro lá, o Eleni Guariba tem 50 lugares, não é um teatro de quem quer ganhar dinheiro com o teatro. Então, só a manutenção desses espaços é muito cara e muito difícil. Então, quando você é o grupo de teatro que vai ocupar esse espaço, já começa a dificuldade aí. Então, me parece que seria interessante, como ponto de partida, uma política pública específica para os pequenos teatros, que facilitasse a existência dos pequenos teatros. Porque, ao facilitar a existência do pequeno teatro, você consegue facilitar a existência dos grupos que vão ocupar esses espaços, né? Então, me parece que o governo ainda não consegue observar a produção cultural mais perto do chão. Tem um historiador que eu gosto muito, ai, me deu branco agora, vou lembrar o nome dele daqui a pouco, mas ele fala que ele vai escrever a história a partir do olhar da minhoca. Então, o que é o olhar da minhoca? É o Christopher Hill, né? Um inglês chamado Christopher Hill. O olhar da minhoca é o seguinte, ele fala assim, quando a minhoca põe a cabeça para fora do buraco, a primeira coisa que ela vê é o que está mais perto do chão. Então, me parece que as políticas públicas para a cultura ainda precisam ter um olhar de minhoca, olhar o que está mais perto do chão, né? O pequeno produtor. Só a ideia das políticas de edital, que são fundamentais, mas não são tudo. Só a ideia de você colocar o dinheiro na mão de alguns produtores via edital e dizer, se virem, ela é importante, mas ela ainda é muito pouco, porque a gente precisa olhar esses espaços, os pequenos grupos que não estão produzindo, mas precisam se manter. Então, me parece, sim, avançamos nesses 2 anos, mas lembra quando o JK dizia que ia fazer em 50 anos, em 5 anos, a produção de 50? Me parece que a gente fez o caminho contrário. Em 2 anos, a gente fez 6 meses. Mas já são 6 meses melhores do que quando a gente saiu. Eu acho que é um processo que nós estamos vivendo da cultura brasileira hoje. Cecília, você vê que eu falo muito, né? Se eu estiver dando respostas muito longas, você pode me cortar. Não, pode deixar, eu interrompo. Não, eu quero pegar por aí que você está falando, porque, por exemplo, São Paulo é conhecido, né? Pelo menos eu sou do Rio de Janeiro, então assim, sei, né? Eu acho que o país sabe muito bem que São Paulo tem muitos teatros, tem uma produção teatral muito a maior do Brasil, né? Você estava falando das produções de cinema, né? E a gente sabe que a maior produção teatral está em São Paulo, tem muitos teatros e berço de teatros
como Oficina, por exemplo, Sim, sim, sim. né, que a gente perdeu o Zé Celso agora, mas assim, é importante, que o teatro brasileiro tem uma marca, como o cinema brasileiro tem uma Exato, marca. Ele exatamente. tem uma marca que vem antes da ditadura militar, quer dizer, o cinema vem com Glauber Rocha, né, com o Uhum, cinema novo, né, a música vem com a bossa nova, e o teatro vem com o Teatro Oficina, o Teatro Opinião, né, que são uhum. marcas do teatro. Né? A pergunta é meio assim, porque o Rio de Janeiro tem os seus teatros e aumentou muito o número de Uhum, casas, né, que eu estou uhum, falando, né? Obviamente, se você tem um aumento de casas, significa que você tem um aumento de produção, porque você tem que preencher essas sim, sim, casas, sim. não é verdade? Eu não sei se como é que isso se dá, né? Certamente nos governos de extrema direita não se dá, mas você acha que existe a possibilidade esse teatro de rua, esse teatro circense, esse teatro se espalhar melhor pelo Brasil como uma produção, como uma linguagem regionais, mas que possa ser, né, globalizada, por exemplo? Ah, Cecília, nossas perguntas são muito legais, Cecília. São muito mesmo. Você é um doutor, você tem Eu, que você tem que me ensinar essas coisas. Essa pergunta é uma curiosidade mesmo. eu acho uma baita pergunta, sabe por quê? O Brasil, algo que a gente não coloca muito em discussão, já há algumas dezenas de anos, né, eu faço desde os anos 90, então, e sempre militei muito, né, então eu sou um cara sindicalizado, participo de movimentos teatrais, então sempre participei muito tento participar muito dos debates sobre o teatro. Algo que a gente não coloca mais tanto em debate é o fato de nós de sermos um país continental. Isso faz com que nós tenhamos estratos de produção. Então, nós temos aquela produção teatral que é de maior porte e que tanto a pessoa que está lá no norte do país quanto aquela que está no sul do país vai se reconhecer vendo aquela produção, porque ela é feita para todos, ou de uma forma que todos se identifiquem com mais facilidade. E existem aquelas produções na outra ponta que são um caráter muito regional, né? Que é aquela produção em que quem é ali daquela localidade vai entender melhor o que está assistindo do que quem é de fora. E no meio delas tem aquele tipo de produção que eu vou chamar aqui vou inventar um nome agora, só para a nossa conversa, que seria uma produção mais de um tipo de comunidade. Então tem aquela produção teatral que ela tem um tema mais urbano, e aí aquelas pessoas que moram em qualquer tipo de local urbano do Brasil vai se reconhecer naquela peça, independente de onde seja. Aquela peça que tem um caráter mais mais rural, quem for de áreas rurais vai entender melhor aquilo. Um espetáculo feminista, que quem for mulher vai entender melhor aquele espetáculo. Então, você tem, talvez, assuntos, temas, né? Eu estou chamando de comunidades que... Então, a gente tem essas várias camadas do teatro. E todas elas são muito importantes. Todas elas são teatro, todas elas constroem esse universo simbólico brasileiro. E aí, como eu falei agora há pouco sobre as políticas públicas, talvez as políticas públicas precisassem observar mais esse tipo de possibilidades, né? A gente fala muito hoje, e eu estou começando a rever esse posicionamento, do tipo, a gente tem que financiar produções locais. Sim, nós financiamos produções locais, isso é uma conquista que começa no governo, nos primeiros governos Lula, né? Quando se cria ali muitos editais que incentivam a produção local. Mas a gente também tem que criar políticas públicas para a circulação da produção local. Eu quero conhecer mais o teatro do Rio com sotaque carioca. Eu quero conhecer mais o sotaque do Rio Grande do Sul com sotaque gaúcho. O Vitor Ramil, que é um músico lá do Rio Grande do Sul, fantástico, né? É um músico maravilhoso. Ele tem um texto chamado Estética do Frio. Nesse texto, ele está dizendo o seguinte: ele diz que ele está no Rio de Janeiro, fazendo uma turnê, alguma coisa assim, e aí é época do carnaval,
e aparece um comercial na TV mostrando lá, né, o sol, o calor do Rio, o carnaval, né, os corpos na praia e tal, e o comercial ali, esse programa de TV, enfim, diz que isso é Brasil. E aí o Vitor Ramil fala assim, não, mas eu também sou Brasil, né? Lá... Aí ele fala assim, nossa, parece que o Rio Grande do Sul não é o Brasil, porque talvez porque a gente seja a pontinha, né, onde é mais frio do que o restante. E aí ele começa, e aí nesse texto ele debate essa questão, né, de como partes do Brasil não são vistas pelo Brasil como se fossem Brasil. Então, eu gostaria muito de políticas públicas que fizessem a produção local circular nacionalmente, que a gente mantivesse aquela produção nacional em que todo o país se reconheça, mas também a gente levasse as produções locais para circular, para provocar um estranhamento e aquele tipo de diálogo assim, nós também somos o Brasil. Eu tive a oportunidade, em 2011, ficar um tempo no Acre, né? Hospedado ali pelo Vivarte, que é um grupo de teatro que tem ali, que eles, como eles se autodefinem, são um grupo de teatro, de teatro de rua e de floresta. Eles são um grupo de teatro de rua, mas eles fazem muitas coisas na floresta. Me levaram para a floresta, assim, eu tive uma experiência riquíssima ali no Acre. E é tão lindo aquilo que eles fazem na floresta. E você fala, nossa, isso aqui também é Brasil. Né? Isso aqui tem que circular, as pessoas precisam assistir isso aqui. A pessoa que está nos grandes centros urbanos precisa assistir isso aqui e falar assim, ó, isso também é o Brasil. Isso aqui também somos nós. Né? O que nos une não é só o fato de falarmos português. Então, eu acredito que sim, que nós somos, como você falou, um país culturalmente rico, mas se a gente conseguisse entender essas várias camadas do nosso território e fazer tudo isso circular, eu acho que nós seríamos um país tão mais avançado e tão mais consciente e, que é o mote da nossa conversa hoje, um pouco mais imune ao pensamento da extrema-direita. Eu acho que aí vem a pergunta assim, a peça Sonho Americano. Primeiro, assim, a peça Sonho Americano está em que teatro em São Paulo? Ele está no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, que em si é um teatro histórico, né? Ele assim, nossa, ali é uma fonte ali, a história do Teatro Arena, como um teatro combativo, o teatro de esquerda é muito grande. O Teatro de Arena Eugênio Kuznet, ele fica na rua Doutor Teodoro Baima, número 94. A Teodoro Baima 94, ela é próxima à estação República do metrô, é próximo à Igreja da Consolação, que é uma igreja referência ali da capital, e é próximo da Praça Roosevelt, que é esse outro local que tem muitos teatros que eu falei para você agora há pouco. Então, fica ali no coração da cidade de São Paulo. Bem no coração mesmo, né? Bem no coração mesmo isso, de São Paulo. E a peça tá lá. Começou ano passado, que você falou? Então, nós estreamos em setembro do ano passado e ficamos até março deste ano no Teatro Helena Guariba. E agora, dia 7 de junho, nós vamos ocupar até o dia 29 o Teatro Eugênio Kuznet, né? Com as apresentações serão aos sábados e domingos, sábados às 8 da noite e domingo às 7 da noite. E me diz uma coisa, vocês fazem algum debate depois? Isso que eu só... Olha, a gente convida as pessoas para ficarem, sim, a gente faz uma roda de conversa com o público. Porque o teatro tem essa possibilidade, né? Tem sim. Então, a gente sempre faz uma roda de debates depois, uma roda de conversa, né? A gente nunca consegue sair do teatro, pelo menos depois de 1 hora do fim da apresentação, porque as pessoas gostam. Eu estou muito feliz porque as pessoas têm gostado muito do espetáculo, né? Eu acho que eu não quero parecer presunçoso, não, mas eu já errei muito fazendo teatro, né? Já teve muito texto que eu fiz que eu falei, nossa, esse texto não ficou bom. Já teve muita direção que eu fiz, falei, nossa, essa direção realmente não ficou boa. Mas eu acho que o nosso grupo a gente foi muito feliz com esse espetáculo, porque ele está chegando muito bem nas pessoas. As pessoas estão repercutindo bem a peça. Até porque a gente se preocupou muito em fazer uma abordagem da ditadura. Normalmente, as abordagens sobre a ditadura nas artes, ela tem dois formatos, né? Ou você está falando dos grandes eventos e das grandes figuras,
como foi o caso ainda estou aqui, que está falando, né, da Inês Paiva, como é o caso do filme Marighella, ou você tem na outra ponta as produções que estão falando do que passa na vida das pessoas que não são comuns, que são pessoas comuns, que não são pessoas que são atingidas pelos processos, foi a nossa escolha nessa peça. Então, as pessoas se identificam muito. E a peça, apesar dela estar ambientada nos anos 70, no início dos anos 70, a gente teve um cuidado de colocar em cena as conexões que existem entre os anos 70 e os dias de hoje. Né? Então, não é uma peça datada, é uma peça que ela está falando do hoje, de um hoje que começou lá. Então as pessoas assistem e falam, mas é isso que está... O interessante é que ela teve até bolsonaristas que foram assistir a peça, né? E alguns gostaram, eles falaram assim, nossa, não tinha visto por esse lado. Talvez eu não mude minha opinião, mas agora você me deixou pensando. É muito interessante pensar que o sonho americano também é uma coisa construída, né? Sim, sim. Porque foi construído de que lá é melhor do que aqui, né? Exatamente. Isso hoje em dia nós não somos mais bem-vindos, né? Nós todos latino-americanos estamos sendo expulsos, né, desse sonho americano que é um sonho falso, né? Porque o sonho tem que ser construído no seu próprio país, né? Na sua própria cultura, com a sua própria identidade. Mas, de qualquer maneira, também eu estou loucubrando aqui, porque não sei sem ter visto a peça, mas eu fico imaginando isso, né? Porque o sonho americano também é uma cultura inventada. Sim, ela é uma cultura inventada, inclusive para o próprio americano, né? O americano não tem acesso às fantasias que o sonho americano lhes oferece, né? O American Dream, né? A gente trabalha muito, algo que eu coloquei na peça, como eu falei, é o desdobramento do meu doutorado, então tem elementos que eu pesquisei no doutorado que estão ali. Na peça, 2 dos personagens que aparecem na peça são 2 investigadores do DOPS, né? Um deles é um veterano, como ele fala na peça, né? Ele fala assim, eu persigo o comunista desde a época do Dr. Getúlio, né? Então, ele é um veterano que é interpretado por um ator, o Rubem Pinhatari, que é um ator de 81 anos, é um ator fantástico, Olha, assim, ele parece um menino no palco, assim, né? A gente brinca com o Rubem, porque o Rubem, ele chega no teatro, né? Ele é um senhor, né? Ele é alto, ele é forte, né? Mas é um senhor de 81 anos, então ele chega lá com o chapéuzinho dele, senta no cantinho dele, e ele vai embora, assim, mas quando ele sobe no palco, ele é um dragão em cena, assim, ele é extraordinário. Então, tem esse personagem, que é o Tobias, que é um agente do DOPS, e o outro agente do DOPS, quem faz é o Flávio Passos, que é outro ator brilhante, um jovem ator brilhante, que é ele é um investigador já da época científica, né? Ele é um investigador que é formado em psicologia e fez especialização no FBI. Então, a gente tem esses 2 personagens porque um representa uma forma antiga de ser da tortura, de ser da repressão, e o outro representa as formas contemporâneas de ser da repressão. E ambos, aí tem a questão do sonho americano, né, neles, porque também tem na outra personagem, a Beatriz, o Tobias, ele é fissurado, esse investigador veterano, ele é viciado em filmes de cowboy. Então, em algum momento da peça, ele fala assim, pô, eu tentei uma transferência para o Acre, porque eu queria caçar índio, e os caras não me deram essa transferência, né? E o outro personagem, né, o Neto, que é esse outro torturador, que é investigador e torturador, que é mais jovem, que é científico, ele é fissurado em gibis de super-heróis, né? Então, você vê que são ambas representações do americano heróico, né? Porque isso tem ocorreu nos Estados Unidos, tem 2 ideologias que foram construídas lá, que estão no meu doutorado e estão na peça, que uma chama Destino Manifesto, que é a ideia de que o americano tem, né? De que ele é um ser escolhido por Deus, né? Que ele é para civilizar o restante do mundo. E isso foi muito importante nos Estados Unidos, o Destino Manifesto, a partir de 1845, mais ou menos, que é o momento que os Estados Unidos... A gente pensa nos Estados Unidos, a gente pensa naquele grande país que vai de costa a costa, mas os Estados Unidos começa só como uma tripinha na costa leste. O resto do continente foi conquistado a partir de 1845, a partir do massacre dos indígenas, né? A partir da guerra contra os espanhóis, da guerra contra os mexicanos,
do roubo de 2/3 do território mexicano. Então, tudo isso é o processo mas foi utilizado nesse período uma ideologia chamada Destino Manifesto, que era um legitimador disso. Então, o americano achava assim, nós temos a obrigação moral e divina de conquistar, seja de que forma for, o restante do continente. A outra ideologia surge mais ou menos no começo do século XX, como uma teoria de um historiador, que ele vai chamar da tese da fronteira. A tese da fronteira, ela cria essa ideia de que o americano ele é um ser excepcional, que age muito individualmente ou no pequeno núcleo familiar e, no máximo, comunitário. E esse americano ele foi desbravando o território. Então, ele avançava um pouquinho para o oeste, conquistava ali, limpava, chegava a todo mundo, montava uma cidade, aí ele avançava mais um pouco. Então, ele é sempre esse desbravador que vai vencer os selvagens, mas sempre numa ação solitária ou de pequenos grupos. E aí a gente vê que essa é a figura do herói americano até hoje, né? O cara, o individual, o excepcional, o Rambo, né? O Dick Harry, quer dizer, esses personagens que individualmente resolvem tudo. E nessa tese da fronteira, como é chamada, o principal inimigo do americano é o Estado, seja o Estado americano, que quer controlar tudo por meio, né, dos impostos e tal. Você vê que os americanos até hoje falam contra os impostos, essas coisas todas. Então, esses personagens da peça representam essa visão. Então, eles querem resolver tudo, eles são heróis, eles são bravos. Então, tem um momento que o Tobias fala pro Neto, né, o agente veterano fala pro novato: e você quer um super-herói maior do que um agente do DOPS? Nós estamos salvando esse Brasil. Mas é uma mentalidade que influenciava esses caras lá e influencia a extrema-direita até hoje. O que é, por exemplo, esses políticos que hoje se apresentam como machões, né, fortes, olha como eu sou bravo, eu vou resolver o problema de São Paulo, vou resolver o problema do Rio, vou resolver o problema do Brasil, né? Tudo isso é essa mentalidade do sonho americano que é introjetado em nós. Do personalismo, né? Dessa coisa de você ser o herói, você ser o salvador da pátria. Isso é uma loucura. Luiz, eu poderia ficar agora mais horas conversando com você. Espero que a gente converse quando você vier para o Rio. Eu vou torcer muito para essa peça vir para o Rio. Mesmo se eu conseguir ir a São Paulo ver a peça em São Paulo, a gente conversa pessoalmente, mas aí a gente conversa novamente aqui no Rio e fala mais sobre Um Sonho Americano. Eu quero te agradecer muitíssimo a sua participação aqui no canal YouTube do Geração 68 e espero que a gente possa conversar outra vez. Cecília, agradeço demais. É muito importante o espaço que você e todo o coletivo Geração 68 nos abriu para a gente falar. Vou falar rapidinho, a gente está passando por um processo de censura muito grande no Instagram para divulgar a peça, né? Eu cheguei a comentar, né, no grupo de WhatsApp do coletivo. A gente centrou a divulgação dessa nova temporada no Instagram e quase todas as nossas postagens estão sendo derrubadas misteriosamente pelo Instagram e eu perdi a minha conta, né? Então, esse espaço que vocês nos abrem é fundamental. E se alguma organização progressista e de esquerda, algum mandato, alguma entidade quiser nos ajudar a construir uma ponte para a gente ir para o Rio de Janeiro, é só entrar em contato, tá bom? Eu aguardo, pode nos procurar. O Instagram da Companhia Teatro dos Ventos ainda está no ar, então, quiser entrar em contato por lá, é o @CIA Teatro dos Ventos, _SP, tá bom? Obrigado, viu, Cecília? Obrigada, querido. Tchau. Tchau, tchau.